Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um episódio desse podcast. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo de novo. Meu nome é Juliane e aqui eu basicamente falo sobre assuntos que vão no caminho oposto ao fundo do poço. Então, nós falamos sobre hábitos, nós falamos sobre espiritualidade, nós falamos sobre leitura, a gente fala de tudo. Você volta lá no primeiro vídeo que tem um overview em cima do que é a torpeza e como fugir da torpeza e tudo isso, que é basicamente o meu objetivo aqui, falar sobre esse tipo de assunto. Se você tá aqui voltando nesse vídeo, muito obrigada por estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre hábitos, a importância dos hábitos, a diferença entre vício e hábito, quais são os hábitos basais que nós precisamos ter na nossa vida e a decisão de sair de um estado de estagnação, a decisão de sair de ciclos viciosos, a decisão de ser 1% melhor a cada dia, digamos assim. Aí, antes de entrar no assunto em si, eu quero só dar um background aqui do porquê eu quero falar disso. Porque eu acho que eu nunca trouxe esse assunto pro YouTube. Com certeza eu nunca trouxe esse assunto. Que é o seguinte: em 2020, no ano da pandemia, eu me vi numa situação de muita insatisfação. Então, tava acima do peso, minha saúde estava relativamente debilitada. Eu estava muito insatisfeita comigo, em todas as áreas da minha vida. E eu precisei eu precisei chegar nesse nível para tomar a decisão de fazer o que eu tivesse que fazer para sair de lá. Então, com isso, eu comecei a estudar nutrição. Hoje eu faço faculdade de nutrição. Comecei a treinar, comecei a ler minha Bíblia, voltei a conhecer a minha fé, né? Então, ter uma rotina devocional realmente. E tudo isso me trouxe para um lugar de muito mais satisfação, muito mais controle, disciplina e autoestima, porque a gente fala muito sobre nós termos autoestima, mas a gente fala muito pouco sobre como chegar lá. E a autoestima nada mais é do que a realidade da forma com que você se sente sobre você mesmo. Então, se você não tem nada para que você admire em você, dificilmente você vai ser uma pessoa que se aceita, uma pessoa que tem boa autoestima, uma pessoa que tem confiança, porque tudo isso você conquista. Você conquista e constrói. Dito isso, eu vou trazer para vocês alguns embasamentos científicos, vou trazer para vocês a minha experiência e tentar circundar, não. Como é que é a palavra? E tentar abordar todos os assuntos, todos os problemas, todas as dificuldades da criação de hábito, a importância disso e a motivação necessária para que a gente persista. Tudo bem? Então a gente vai começar com o que para mim é a definição de hábito, que é um treino para que a sua mente pare de fazer aquilo que você só tem vontade. Então, um treino para você parar de sucumbir aos seus sentimentos. Então, ao invés dos seus sentimentos controlarem as suas ações vão mudar os seus sentimentos. Então, não é fazer o que você tem vontade de fazer, não é fazer o que você tem desejo de fazer, mas fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito todos os dias. Então, a construção de hábito nada mais é do que treinar a sua mente até para a forma com que você vai encarar a sua realidade. Então, quando você constrói uma disciplina de treino, uma disciplina de dieta, uma disciplina que seja de você beber X quantidade de água todo dia, isso não vai refletir só naquela área, naquele ponto. Você vai ver isso refletindo em todos os outros. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a diferença entre construir hábitos e construir vícios. Porque, neurologicamente falando, os hábitos e os vícios estão no mesmo lugar do cérebro, trabalham nas mesmas áreas e da mesma forma. Então, a diferença são os resultados que isso vai apresentar no seu dia a dia. Então, os hábitos são comportamentos que no longo prazo serão benéficos e os vícios são comportamentos que no longo prazo vão trazer apenas prejuízos. Aí, um exemplo bem simples disso, a gente vai falar do hábito do treino de força, que no longo prazo é algo que vai te dar mais vitalidade, então se torna cada vez melhor. E uso de droga, que é algo que no longo prazo vai afetar o seu cérebro, vai afetar o seu organismo, vai gerar uma dependência e um dia você não vai mais conseguir se ver livre disso. Pois bem, quando a gente vai tratar de vício,
Temos os vícios escancarados, como eu falei sobre droga, quando a gente fala de álcool, quando a gente fala de pornografia, tudo isso é muito, muito descarado. Tudo isso você consegue olhar e falar, ok, é um vício. Mas muitos de nós no nosso dia a dia temos ciclos viciosos que nos levam a uma insatisfação muito grande, porque você percebe que tá vivendo os seus dias remando para lugar nenhum, ou se tornando cada vez pior. Então, por exemplo, a rotina da maioria das pessoas é: você dorme mal, e aí você acorda. A primeira coisa que você faz é tomar muito café, porque você já tá atrasado, então você só vai se encher de café para conseguir segurar teu dia. Com isso, você fica mais estressado, e aí a liberação de cortisol, que vai alterar os hormônios da fome. E aí você vai comer descontroladamente e de forma desordenada, porque você também não tem uma rotina de alimentação. E aí você vai ficar mais estressado ainda, mais cansado ainda, vai tomar mais café, vai chegar no final do dia querendo comer tudo que vê pela frente, não vai conseguir dormir e começamos tudo de novo. Que foi? Tá tudo bem? Ah, tá. E começamos tudo de novo. E com isso, você vai ficando insatisfeito em relação ao seu corpo, vai ficando insatisfeito em relação aos seus resultados, em relação à sua rotina, vai sentindo que tá cada vez mais indisposto, vai sentindo dores pelo corpo que você nem sabe de onde vem e não consegue interromper esses ciclos. Então a gente tem o ciclo de comparação, a gente tem o ciclo de alimentação completamente desregulada, então passar um dia inteiro sem comer, comer tudo que vem pela frente no dia seguinte, fazer dieta de uma semana e assim vai. E esses pequenos ciclos viciosos são muitas vezes o que nos leva a uma insatisfação muito grande em relação a nós mesmos, em relação à nossa vida. E como que a gente vai lidar com isso? Quebrando o ciclo. Então, é você analisar a sua rotina de comportamentos e achar um que vai ser alterado. Porque pensa que isso funciona como uma cascata, uma coisa vai levar a outra. Isso é assim, tanto pro vício como pro hábito. Só que no hábito você vai ter algo como o seu café da manhã já é algo que te dá motivação pra treinar, porque todos os dias depois que você toma o seu café da manhã, você vai treinar. Com o tempo, tomar o café da manhã significa que você vai treinar, entende? Uma coisa se torna gatilho pra outra. E nos vícios é a mesma coisa. O fato de você acordar muito tarde se torna gatilho pra você tomar muito café, que se torna um gatilho pra você comer muito, então quebrar um desses hábitos, por mais difícil que seja, já é suficiente para que você consiga se perceber fora de um ciclo, para que você consiga entender a vida fora dessa rotatividade, entende? Então, quando a gente vai trabalhar com essa interrupção, é importante entender que a sua mente, o seu corpo vão ficar, digamos que, revoltadíssimos. Então, você vai ter abstinência, você vai ter uma vontade absurda de continuar fazendo aquele hábito, realizando aquele vício, continuando aquele ciclo. E vai precisar de muito mais do que força de vontade para conseguir persistir, que é o que a gente vai entrar agora. Como lidar com essa abstinência, como lidar com esse desejo, como lidar com a agonia de não fazer aquilo que você sempre faz e que você sabe que não deve fazer, mas você não consegue parar. Então a gente vai trabalhar com 3 coisinhas: decisão, ordem e motivação. Quando a gente vai falar de decisão, a gente vai entrar no que eu falei com vocês lá no início. Eu faço o que eu tiver que fazer para sair do lugar onde eu tô. E quando a gente fala de fazer o que tiver que fazer, nós falamos de atitudes muito radicais às vezes. Que é algo que hoje em dia não se tem muito. A gente fala muito mais sobre equilíbrio do que sobre radicalismo. Só que esse radicalismo não é algo brutal. É algo lógico, na verdade. Porque se você tem no seu ambiente algo que controla você e que você não tem a possibilidade de controlar, a forma mais rápida de resolver, a forma mais simples de resolver e a forma mais efetiva é tirar aquilo do seu ambiente. Então, se você não quer o gatilho para realizar algo,
você tira aquele gatilho da sua vida, quando possível. Então, quando a gente vai falar de decisão, a decisão ela não é algo que acontece mentalmente apenas. Você decide e aí você toma atitudes de acordo com a sua decisão. Então, se a sua maior dificuldade é eu não consigo parar de comer doce, às vezes a forma mais efetiva é sim passar uns 15, 20 dias descobrindo que sim, você sobrevive se você não comer aquele doce. Você não precisa daquilo pra ficar bem, você não precisa daquilo pra ficar feliz, você não precisa daquilo pra ficar satisfeito. É, é perfeitamente plausível conseguir viver sem aquilo ali. Dei o exemplo do doce porque eu acho que é algo mais geral, só que em relação a qualquer coisa, a qualquer alimento, a qualquer comportamento. A não ser comportamentos que, obviamente, sejam benéficos. Então, eu não consigo passar um dia sem treinar. Se bem que assim, se chega num nível onde você tá com o corpo todo machucado, precisa descansar e você não consegue, também tá errado. Porque aí é sobre você ter um comportamento que te faz bem e não um comportamento que te controla. Porque se o comportamento controla o seu humor, controla as suas emoções, controla a forma com que você vai lidar com as coisas, a gente tá com problema. Não importa quão saudável esse comportamento seja, você precisa conseguir flexibilizar. A vida não é um treino, a vida não é uma dieta, a vida não é um doce, a vida não é nada disso. Então, essas são coisas acessórias. E se elas deixarem de ser tratadas como coisas acessórias, você vai se ver entrando num nível de insatisfação muito grande, porque vai te machucar. Colocar coisas na sua vida no lugar errado naturalmente causa feridas muitas vezes muito complexas de serem tratadas. Então, a pessoa que não consegue parar de fazer dieta e surta quando sai do plano, tá com um problema tão grande quanto a pessoa que não consegue parar de comer doce. Porque as duas estão dependendo de algo que não é vital. Então, a partir disso, a gente vai ter a decisão de flexibilizar, a decisão de parar de flexibilizar, a decisão de tirar algo do seu ambiente. Você sabe qual é o problema que você tá tendo, você sabe o que causa isso. Então, o melhor que você tem a fazer é se permitir ver a sua vida sem aquilo. Pra você entender que funciona. E às vezes esse problema é um relacionamento. Você não vai morrer se aquele relacionamento acabar. Então, é necessário que você seja capaz de ver a sua vida sem aquilo ali. As coisas que são vitais não podem ser confundidas com as coisas acessórias e vice-versa. Tudo bem? E aí o segundo ponto é a ordem. Porque não adianta você querer ter resultado, rotina e disciplina se o seu dia a dia é uma grande confusão. Então a ordem é um conjunto de regras que você vai criar com você mesmo e que você vai se comprometer em obedecer. Você vai se comprometer em fazer. Porque a organização externa das coisas é o que vai possibilitar uma ordem interna na sua vida. Porque não adianta você acreditar que o seu ambiente não influencia na sua forma de pensar e na sua forma de agir. Então, ter uma rotina, ter uma ter uma rotina, ter uma organização, ter regras que você vai cumprir, por mínimas que sejam, é algo fundamental. Então, se você tem com você mesma a regra de que o seu café da manhã vai ser a refeição mais saudável do seu dia, você vai cumprir com essa regra. Se você tem a regra de que você vai treinar 3 vezes por semana no mínimo, o seu mínimo são 3 vezes por semana. Então, esse conjunto de regras nada mais é do que você estabelecer um mínimo constante que precisa ser feito todos os dias. Então, é um mínimo inegociável. Então, se você estabeleceu que o seu mínimo é beber tanto de água, ter esse movimento, então fazer uma caminhada, fazer um treino, fazer alguma coisa, ou pelo menos me mexer todo dia, comer, fazer um café da manhã e um almoço super saudáveis, porque sei lá, não tem a possibilidade de fazer isso na janta, assim vai, de acordo com a rotina de cada um. Você vai respeitar essas regras, porque na verdade, isso vai refletir no quanto você se respeita. E o quanto você se respeita vai delimitar o quanto os outros respeitam você. Então, é aquilo, os hábitos eles vão moldar a forma com que você se vê,
que vai moldar a forma com que você é visto. Porque quando você tem mais confiança, quando você tem mais autoestima, quando você se respeita, as pessoas percebem. Então, essas coisinhas, por mais que pareçam muito mínimas, muito pequenas, geram algo muito maior depois. E o nosso terceiro ponto, que é algo contraditório, é a motivação. Porque a gente fala muito que não precisa ter motivação e sim que precisa ter disciplina. É um grande mito que principalmente a galera do lifestyle caiu. Não existe você ter disciplina se você não tem um motivo para isso. A motivação é um motivo para você realizar uma ação. É um motivo para que você faça algo. É um motivo para que você queira se comprometer. E qual é o problema que a gente vê da galera falando não pode se basear na motivação, tem que se basear na disciplina? Porque geralmente as nossas motivações são muito fúteis. E quando eu digo fúteis, não é no sentido de desnecessárias, mas não servem como motivação, entende? Então a minha motivação é estética. Cara, muitos dos nossos resultados levam tempo. Muito tempo. E nesse meio aí, você vai cair, você vai se perder, você vai errar, você vai deixar de fazer. E aí, todas as vezes que isso acontece, você entra no famoso. É outro ciclo vicioso. O ciclo da segunda-feira eu faço de novo. Então você erra na quinta. Como você sabe que o objetivo que você quer, para ele chegar o mais rápido possível, você tem que errar o mínimo possível, você se culpa. E ao invés de se corrigir, você decide que vai chutar o balde quinta, sexta, sábado e domingo e começar de novo na segunda. E aí sim, quando a sua motivação é o seu resultado, você nunca vai ver ele chegar. Você não vai ver o processo acontecer. Porque é algo muito penoso se basear nisso. Porque todos os dias você vai se olhar no espelho com grandes expectativas e elas serão frustradas. Porque uma semana de treino não muda nada na vida de ninguém. Um mês de dieta muda um pouco, mas não ao ponto de você bater um super objetivo. Então, quando a gente vai falar de motivação para que você tenha bons hábitos, motivação para que você queira ser 1% melhor a cada dia, para que você busque sua melhor versão em tudo, a gente pode bater no seguinte: esses hábitos te levam para um caminho de saúde, enquanto os vícios te levam para um caminho de doença. E a gente conversou sobre isso no primeiro vídeo. É muito difícil você ter vícios e não acabar doente por eles. Quando você acabar doente, você vai colocar sobre as outras pessoas o peso das consequências da sua irresponsabilidade. Porque você vai ter que ser cuidado. Então, quando a gente vai falar sobre motivação, para que você acorde de manhã e faça o que você tem que fazer, a gente pode falar sobre você querer ser forte para ser útil. Ao invés de ser a pessoa que se contenta em ser fraca e assim acaba fazendo com que outros tenham que tomar a responsabilidade que você não quis tomar. E eu não tô dizendo que caso você fique doente, você não vai ter pessoas que te amam muito fazendo questão de cuidar de você. É assim que funciona, é assim que precisa ser. Só que essas quedas, a doença, enfim, seja lá o que for, precisam ser acidentes. E não algo que você viu chegando e permitiu que chegasse. Porque quem vai estar no controle disso até um certo momento é você. Então, quando você, por egoísmo, não quer acordar de manhã e fazer o que você precisa fazer, você tá vivendo com base nos seus prazeres, sem pensar que quando a conta disso chegar, não é só você que vai sofrer. Então, quando a gente vai falar sobre motivação, pense em duas coisas. Primeiro, você não quer ser a pessoa que fica debilitada por motivos egoístas. Então você não quer ser a pessoa que joga que joga o peso das consequências da sua irresponsabilidade nos outros. E não só isso. Conforme você perceber que tá melhorando, e isso não é necessariamente um resultado, isso não é necessariamente eu tô emagrecendo, não é necessariamente eu tô ganhando massa, isso não. Quando você percebe que você deixou de depender daquele café, quando você percebe que já não tá mais tendo 3 crises de ansiedade por semana, quando você percebe que no seu trabalho você tá rendendo mais, quando você percebe que você tá conseguindo ter mais disposição para brincar com seu filho, quando você percebe que você já não tá mais sentindo tanta dor no corpo para descer e subir uma escada, você se lembre
que o seu objetivo agora é estar cada vez mais longe do lugar de onde você saiu. Porque não tem nada pior, não tem sensação mais frustrante do que voltar pra lá. Pode acontecer, mas é frustrante. E a gente precisa encarar a realidade. Se acontecer, você vai ter que se esforçar pra sair de lá de novo? Vai. Mas a frustração de eu cheguei lá e eu voltei pra cá é muito grande. E ela é muito pesada. Então tenham em mente que muitas vezes você tem que se balizar pelas mudanças que você vê no seu dia a dia. Antigamente, treinar 3 vezes por semana seria horrível pra você. E agora você treina todo dia. Antes, fazer uma dieta pra você era insuportável. Agora você conseguiu achar uma rotina em que você conseguiu se adaptar. Então você gosta, você tem prazer em fazer aquilo. Você aprendeu muita coisa, você se desenvolveu muito. Então, focar nessas pequenas coisas, que não são tão pequenas assim, porque são mais efetivas até do que o resultado estético, muitas vezes é o que você precisa pra se manter motivado, pra acordar amanhã e fazer de novo. Pra quando você estiver cansado, quando você estiver não tô afim, ir lá e fazer porque você sabe o poder que aquilo ali tem. Você sabe que aquilo vai mudar a forma com que você tá se sentindo. Você sabe que você não se arrepende de fazer. Até podem se balizar por isso. Quais são os comportamentos que depois você se sentir completamente frustrado, completamente fracassado em ter cometido? E quais são os comportamentos que você depois só tá muito feliz, tá muito leve? Você foi lá e fez. Você se comprometeu e você conseguiu. Então, essa motivação, ela não precisa ser só sobre o que você vê no espelho. Porque os hábitos, eles não vão moldar só o seu corpo. Vão também, mas isso é tão. É uma consequência tão grande, sabe? A gente costuma tratar o estético como algo que vai conferir uma certa causalidade na nossa vida, né? Então, é o motivo de você ficar feliz, é o motivo de você se sentir melhor, é o motivo das pessoas respeitarem você. E não é. Geralmente, as causas daquilo que a gente sente não estão associadas ao espelho. Você pode estar frustrado com o lugar que você está agora, e isso não impede que você se aceite. E a aceitação não é se acostumar e permanecer. A aceitação é não se martirizar no processo de sair dali. E nesse processo de sair dali, você vai ver muita coisa mudando. Muita coisa na sua mente mudando. Muita coisa na maneira com que você se percebe mudando. Então, é aquilo que a gente já falou. Você vai se respeitar mais, você vai confiar mais em você. Sua autoestima vai aumentar muito. E com isso, a forma com que você é percebido também muda. A forma com que você fala com você mesmo também muda. A forma com que você se valoriza muda. Então, nessas pequenas coisas existe muito mais do que um resultado estético. Nessas situações em que você percebe que você consegue, que é possível. E óbvio, chegar lá é muito bom. Eu acho que a minha maior satisfação foi depois de 1 ano, de 2 anos, ter chegado num resultado físico que eu sempre quis ter. Só que eu precisei de 2 anos. E nesses 2 anos acontece muita coisa. Só que quando a sua motivação é eu não quero voltar pra lá, um erro não vai mudar a sua semana. Porque o que você vai querer é voltar a acertar o mais rápido possível. Porque você sabe que aquele erro te custa muito mais do que uma estética. Aquele erro te traz muito mais do que uns gramas de gordura, sabe? Então, ter essa capacidade de perceber, desde que eu comecei a construir esse hábito, o que foi mudado na minha vida, além de um resultado estético. E é nessas coisas que você vai se balizar. Ok. E aí, voltamos naquilo. Quedas são acidentes, tudo bem? Então, isso vai pra muitas áreas, tá? A gente pode trazer isso na questão da dieta. Então, saiu da dieta, pode ser algo calculado, mas no geral, saiu sem pensar, foi um acidente. Não é o seu basal. Cara, fiquei doente, não pude fazer nada pra evitar. Tranquilo, não é seu basal. Acontece. E você vai ter pessoas cuidando de você e isso não é um problema, isso não é um peso. Agora, eu acho válido a gente assumir que sim, se você chegou lá porque você não quis assumir a responsabilidade pela sua própria vida, tá contigo. Você vai sentir essa. Você vai sentir como as pessoas à sua volta ficaram afetadas por algo que você poderia ter evitado.
E isso não é uma conversa de. Não é jogar o peso na doença, não é jogar o peso na dificuldade, é jogar o peso no eu poderia ter evitado. E aí você vai sair desse lugar de doença, de dificuldade, e vai se comprometer a não voltar pra lá, porque você vai ver a quantidade de pessoas que tiveram que mudar rotina, mudar tudo pra poder cuidar de você e cuidar de coisas que você deveria ter cuidado e que você tinha total capacidade de cuidar. Então é agir com responsabilidade sobre você e sobre quem tá à sua volta. OK? OK. E aí agora a gente vai trazer os hábitos mínimos, porém eficazes. Então, qual deve ser o seu mínimo? Qual deve ser o seu basal? As coisas com que você deveria se comprometer, porque no longo prazo você vai ver como elas fazem toda a diferença. Então, a gente vai trazer um que quem me segue no Instagram sabe, porque eu faço questão de ser a voz na consciência de vocês. Beba água. Acordou de manhã? Eu faço questão. Tudo bem, a gente vai aprender uma coisa muito legal agora, tá? Quando você está dormindo, o seu corpo não para de gastar energia, entendeu? Porque durante o sono muitas coisas acontecem. Muitas coisas que acontecem só durante o sono. Então, o seu corpo se limpa de toxinas, você tem estabelecimento de memória, muita coisa acontece, muita coisa. E para que essas muitas coisas aconteçam, o seu corpo usa água. Quando você acorda de manhã, você está desidratado. Você passou, espero eu, de 7 a 8 horas, às vezes menos, mas no geral, de 7 a 8 horas, consumindo água. O seu corpo gastando água, na verdade, sem consumir água. Então você está desidratado. Você não tá com preguiça. Você não tá de mau humor. Você não tá letárgico. Você não tá acordando. Você está desidratado. Acorda de manhã e ao invés de tomar café, que é diurético, então vai te desidratar mais ainda, e bebe um copo de água. Você vai ver como sua vida muda por causa de um copo de água. Você vai ver como o seu humor, a sua capacidade de ver, você vai ver a vida com mais cor depois que você aprende a acordar de manhã e beber um copo de água. E pelo amor, para de colocar café pra dentro assim que você acorda. É acabar, porque pensa, seu corpo já está desidratado. E aí você vai lá e desidrata mais ainda. Você quer sentir o que depois? Se você vai ficar mais cansado, vai te dar uma energia ali rapidona em curtíssimo prazo e depois você vai ficar mais exausto, porque você tá desidratado. Então assim, a água ela tem uma importância vital, beleza? Isso é inegociável. E aí, a gente vai falar sobre a quantidade ideal de água no dia para cada um de nós. E é uma continha. Então você vai pegar 35 ml vezes o seu peso corporal. E aí, se você treina, você pode acrescentar de 500 a 1 litro. Tudo bem? A essa continha. É essa quantidade mínima de água que você deveria estar bebendo. Mínima não, é a quantidade ideal. Às vezes vai para mais, às vezes um pouco menos, porque no geral, o certo seria que a gente soubesse identificar os sintomas da sede e não precisasse fazer conta. Mas a gente não sabe mais quando a gente tá com fome, que dirá com sede. E aí a gente vai pro próximo hábito, que é movimento diário. Isso não é necessariamente treino de força constante diário. Movimento. Um alongamento, uma caminhada, uma corrida, um passeio. Vai passear com seu cachorro, não sei. Mas se mexe. Por quê? Porque o corpo humano é projetado para isso. Então, quando você não faz isso, você colhe as consequências de não fazer. O seu corpo é feito para se adaptar à resistência, para criar força. O seu corpo é feito para ter um cardiovascular bem trabalhado. Então, você perceber que você não consegue mais sentar e levantar sem sentir dor, quando você percebe que você sente muita dor na coluna, quando você percebe que você não consegue correr 100 metros sem ficar ofegante, que você não consegue subir um lance de escada sem ficar ofegante, é o seu corpo te mostrando que você não tá trabalhando ele da forma com que ele precisa ser trabalhado. O treino, seja ele qual for, então, a mobilidade, a força, o cardio, tudo isso é uma necessidade para o seu corpo. Não é um capricho. Não é algo que você faz porque você quer um resultado.
é uma necessidade fisiológica do seu corpo. Então, a gente costuma pensar muito que, ai, não, porque eu não quero ficar fortão. Você não vai ficar. Fazer musculação de forma constante, a não ser que você tenha uma excelente dieta, uma excelente rotina de treino, uma disciplina magnífica, você não vai ficar com o corpo de fisiculturista. Você pode treinar sem medo, você pode pegar peso sem medo, você pode correr sem medo, você pode, porque o seu corpo é feito para isso. Você não vai passar dos seus limites, porque o seu corpo estabelece limites, porque ele sabe até onde você consegue ir. Só que esse limite é flexível. Esse limite aumenta. Aumenta não, diminui, né? É. Então, com o tempo, você fica mais forte, você fica mais rápido, você fica com mais disposição, com menos dor. Então, o treino, seja ele qual for, o movimento que você se compromete a fazer e você vai se comprometer a fazer todo dia, nem que seja 5 minutinhos de alongamento, 10 minutinhos de um treino em casa, que para quem interessar, eu passei 2 anos treinando em casa. Aquele resultado que eu falei que eu demorei 2 anos para atingir, treinando em casa. Comecei a fazer musculação com seriedade depois que eu bati o resultado que eu queria. Então, na verdade, foi, tipo, bem próximo, mas boa parte do que eu construí foi em casa. Então, assim, funciona. Principalmente se você não faz nada. Se você é uma pessoa sedentária, cara, caminhar por 5 minutos já vai mudar muita coisa na sua vida, entendeu? Então, faz alguma coisa. Dá tempo. Os 10 minutos que você passa no Reels quando você tem um espacinho ali. Faz alguma coisa. Tudo bem? E nós vamos para a alimentação, que é uma questão, assim, que se tornou um problema e não precisava ser. Porque o básico da alimentação é coma quando você está com fome, pare quando você está saciado e, na maior parte do tempo, coma comida de verdade. O basal é isso. Sem falar sobre emagrecimento, sobre ganho de massa, porque dentro de cada uma dessas estratégias você tem os mesmos alimentos. Você tem o mesmo estilo de vida, só em quantidades diferentes. E se você é uma pessoa que não consegue identificar quando você está satisfeito, quando você está com fome e quando você consegue comer comida de verdade, pode crer. A tua questão agora não é querer emagrecer nem ganhar massa. Tem muita coisa pra rolar antes, tá bom? Então é se acostumar com a ideia de como quando estou com fome, paro quando estou saciado e aprender a comer comida. Então você vai comer o arroz e feijão, você vai comer a salada, você vai comer fruta, você vai comer carne, você vai comer ovo, você vai comer comida. E o mínimo de industrializados possível na sua dieta basal. Estou dizendo que você nunca mais vai comer algum fora do saudável, digamos assim. Então, fora de uma dieta, nunca mais vai comer um lanche, nunca mais. Não. Só que isso não pode ser a sua rotina. Tudo bem? Então, você vai ter refeições, sim, em 20% do tempo, que você não vai pensar se aquilo ali tá trazendo saúde pro seu corpo, porque às vezes tá trazendo uma saúde social pra sua mente, enfim. Mas você não deve depender disso. Então, o seu basal é aquilo que te faz bem. O seu basal é o saudável para o seu corpo. O basal é o que te dá energia. Você não precisa tirar nenhum grupo de alimento, você precisa saber dosar. Então, como que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai pensar que a fome é um conjunto de sintomas em que o seu corpo está pedindo por nutrientes. Então, quando você sente fome, você come comida. Tudo bem? E quando eu digo comida de verdade, assim, não é bater um prato feito. É comer algo que seja natural. Comer algo, vai fazer uns ovos, vai fazer come fruta, não sei. Come algo que seja natural. Tudo bem? E aí, um ponto importante é, a fome não precede a morte. Você não precisa sair desesperadamente comendo tudo que você vê pela frente. Faz um negócio legal pra você comer, ou deixa pronto, dependendo de como for a sua rotina, e vai na paz, tá bom? E, de novo, a fome é um conjunto de sintomas. Então, muitas vezes, quando você pensa que não está com fome, isso para as minhas queridas, que querem emagrecer da forma mais absurda possível, que é parando de comer. Você tem a dor de cabeça, você tem a tontura, você tem a falta de energia, você tem a dor, você tem muitos sintomas que indicam falta de nutrientes no seu corpo.
Bateu esse sintoma, o que você faz? Come comida. Tudo bem? Ótimo. Saciedade. Você não precisa comer até sentir que você tá entupido. Então, é comer até sentir que está satisfeito. Parei aqui. Tudo bem? É que a gente tem essa cultura de limpar prato, né? Só que aprendam a dosar as quantidades, coloque menos comida no prato se for necessário, porque é mais fácil você ir lá encher o prato de novo do que comer tudo que tá ali depois de você já ter estado satisfeito. E aí, questão de comida de verdade, eu não acho que tem muito mistério, né? Então, no geral, coisas que quando você vai ler a lista de ingredientes, você sabe o que tá ali. Entendeu? Porque tem coisa que você pega a lista de ingredientes e você tem trocentos nomes que você não conhece. Ótimo. Sono. Esse é o mais difícil, eu admito que é o mais difícil até pra mim. Mas, idealmente, a gente tem que dormir de 7 a 8 horas. Não, isso não é negociável, não muda de pessoa pra pessoa e não tem como compensar. Se você não tem condições de fazer isso, você não vai se martirizar. Mas se você tem e prefere passar 3 horas da sua noite mexendo no celular, se conserta. Então você vai fazer uma higiene do sono, vai parar de tomar cafeína até antes de dormir. Geralmente a gente para pra poder ter um bom sono ali até umas 3, 4 da tarde. E vai se comprometer a dormir bem pelo tempo que você tem que dormir como ser humano. É bom, faz uma diferença absurda no seu dia, na sua vida, nos seus resultados, tá bom? Porque é ali que acontece o descanso geral do seu corpo, a recuperação geral do seu organismo. Então, mais um inegociável. E temos a questão espiritual que eu não podia deixar de falar. Então, eu gosto de dizer isso porque quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento e tudo mais há um tempo atrás, antes de eu querer emagrecer, antes de eu querer treinar, antes de eu querer ter qualquer tipo de resultado no meu dia, então me acostumar a acordar cedo, me acostumar a ter boas refeições, eu precisei de um sacode sobre a área da minha vida mais importante que estava lidando com mais irresponsabilidade minha, que era o espiritual. Então, assim, eu nasci cristã, nasci e cresci dentro de uma casa de uma família cristã, só que eu não tinha o comprometimento de ter o meu relacionamento com Deus, eu não tinha o comprometimento de conhecer aquilo que eu acreditava, sabe? E quando a gente compreende a importância disso, a gente compreende que essa deve ser a prioridade. Então, as outras coisas são secundárias. E muitas vezes a gente vai voltar lá naquilo que a gente disse. Colocar coisas secundárias e acessórias em primeiro lugar gera muitos problemas. E isso é o que acontece na maioria dos casos. A gente dá prioridade a áreas diferentes da nossa vida. Isso é uma percepção minha que a área espiritual, o seu relacionamento com Deus tem que ser a sua prioridade, porque é isso que vai lançar luz e propósito a todo o resto. Então, tenha o comprometimento de ler um capítulo da sua Bíblia que seja por dia. Tenha uma vida de oração, porque muitas vezes é isso que vai te fortalecer para continuar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, às vezes a motivação que te falta é essa. E aí, já encaminhando pro final, tem uma frase que eu gosto muito, que eu vivo falando lá no Instagram quando eu ensino algo. Inclusive, se você não me segue, é @julicias. Todas as minhas redes sociais são @julicias. O seu corpo, a sua mente, o seu espírito vão reagir ao que você faz com eles. Então, o seu corpo é consequência do que você faz com ele. A sua mente é consequência daquilo que você submete a, daquilo que ela é submetida. O seu espiritual vai se fortalecer na medida que você treina ele. Então, se tudo isso é consequência do que você faz, você tem a responsabilidade de fazer boas escolhas. Então não adianta querer um resultado, querer uma experiência, querer saúde mental, se você no seu dia a dia faz escolhas que te levam ao caminho contrário disso. Que é o que a gente conversou lá no primeiro episódio. Não adianta você escolher o caminho da torpeza e querer os resultados do caminho da saúde. Então, são escolhas às vezes difíceis, mas que com o tempo vão se tornando o óbvio. O lógico, aquilo que você não consegue escapar daquilo, entende? Então, quando você hoje vê, você que não treina de jeito nenhum, vê pessoas que não param de treinar por nada, talvez você não entenda. Só que essas pessoas começaram 3 vezes na semana. Essas pessoas começaram odiando. Então, é necessário sair da inércia para que você alcance aquilo que você quer.
para que você alcance aquilo que você deseja. Não se trate como alecrim dourado. Todo mundo consegue ter uma alimentação saudável, menos eu. Todo mundo consegue treinar e eu não. Todo mundo tem tempo e eu não tenho. Não se trate como alecrim dourado. Busque entender por que que você não tá conseguindo realizar aquilo que você queria realizar e corre atrás. Você é uma pessoa perfeitamente capaz. Então, um resumão do que conversamos hoje. Quebre os ciclos viciosos, queira construir hábitos, decida, bote ordem na casa, encontre a sua motivação, nós conversamos sobre algumas, e beba água, se movimente, tenha uma boa alimentação, durma bem e cuide do seu espiritual. Porque são as coisas que trarão bons resultados para você, vão cuidar da sua autoestima, da sua autoconfiança, do seu respeito próprio, e assim vai alterar a forma com que você se percebe e a forma com que as pessoas percebem você. Dito isso, eu tô pensando em fazer uma parte 2, não hoje, sobre a construção desses hábitos. Então, como facilitar esse processo. E aí, se vocês quiserem, vocês comentem aqui. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam com o quê. Não esqueçam de curtir, se inscrever. E é isso. Vejo vocês daqui 2 semanas.